Somos imparáveis, né? Me deu vontade de ficar falando isso várias vezes. Imparáveis. Gabriel adora essa música, Estamos de Pé. Primeira vez que eu vi, eu achei estranho. Que isso, Gabriel? Onde você aprendeu isso? Mas eu fui me acostumando e hoje eu até gosto. Nós somos imparáveis. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Imparável. Imparável. Satanás tenta lutar, tenta resistir. Há quanto tempo? Desde 10 mil anos atrás que cantava o outro lá? E não para, é imparável. Somos imparáveis. Não se esqueça disso. Te convido a abrir João 15. Ainda estamos em João 15, sem pressa. João capítulo 15, a gente vai ler do 9. Apesar de imparáveis, eu estou parado em João 15 há um tempo. E entendo que ainda tem coisa para a gente aprender, para Deus compartilhar aqui. Então, eu vou ler pela terceira vez esse texto, nos últimos 3 meses. Mas hoje a gente para em outro ponto. Eu te convido a ler a partir do 9, versículo 11. E eu gostaria realmente que todo mundo lesse. Se tiver alguma coisa muito diferente na sua versão, comenta para a gente ouvir aqui, todo mundo ter a oportunidade de ampliar, né, o entendimento desse texto. João capítulo 15, versículo 9, Zezé. É isso, 15, 9. Diz assim, ó. Jesus novamente. Jesus falando. Cara, isso é super importante. Jesus falando. Jesus não está falando com a multidão mais. Ele não está falando mais com a multidão. E ele não está falando mais com os discípulos. Ele está falando com os discípulos, se é que vocês me entendem. Ele está falando com os 11 que permanecem. Aqueles que... Obrigado, Jorgão. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus verdadeiro. Aqueles que resolveram segui-lo, toparam o desafio. Vou seguir esse cara. Aqueles que começaram a andar junto com ele nos caminhos por onde Jesus e eles iam. Aqueles que assentavam à mesa com Jesus para comer, eles tinham intimidade. Jesus está falando com homens que tinham intimidade com ele. Amém, Jaime? Homens próximos. E aí ele começa a aproximar cada vez mais e um deles vai embora. A gente lembra quem é o traidor. Ele levanta, vai embora e Jesus continua com os mais íntimos. Então eu te convido a se colocar nesse lugar hoje, de muito íntimo de Jesus. No mês passado a gente falou sobre os amigos de Jesus. Amém? Somos nós amigos de Jesus? Amigos, aqueles... Ele fala assim, vocês são meus amigos nesse texto, ele fala. Porque a vocês eu falo os meus segredos. Eu falo o que eu penso, falo as minhas angústias. Eu me exponho. Vocês são meus amigos. Então Jesus está falando com amigos, amém? Nós somos amigos íntimos de Jesus. Amém? E aí, para nós, Zezé, para você, amiga de Jesus, ele fala assim, ó, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vocês, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15, de 9 a 11, vamos parar por aqui. Deus, querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, continua fazendo e vai fazer ainda mais. Obrigado por esse dia, estamos aqui reunidos ao seu redor, tu és o centro. Estamos abertos, disponíveis ao Senhor, conectados em Ti. Jesus, a videira verdadeira, nós estamos intimamente ligados a Ti. E usa esse tempo agora, segundo o Teu coração, para que a gente seja enriquecido, para que a gente te enriqueça, que a gente seja abençoado, para que a gente te abençoe, seja um tempo produtivo, seja um tempo nutritivo, e a gente saia daqui, ó Deus, mais próximos do Senhor, mais parecidos, mais íntimos, mais amigos,
também mais alegres, Deus. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. O versículo 11, alguém tem alguma versão muito diferente dessa que eu li? Eu li na Almeida Revista Atualizada. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alguém tem uma versão muito diferente? Tudo parecido? Na NVT fala assim, ó. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Legal, né? Sim, sua alegria transbordará. É a mesma... Alguém usa NVT? Não. Está isso escrito aí. É o mesmo texto, é o mesmo sentido, algumas palavras diferentes, apenas a preferência ali do editor. Aonde eu parei essa semana e te convido a parar também? Temos ouvido muito sobre João, sobre o amor. A gente cantou o amor, ó, o impressionante amor de Deus, né? Essas canções todas a gente, pessoal, a gente precisa cantar e falar de verdade e seja louvor, né? A gente vem para um mundo de louvor. Teve uma vez que, hoje eu entendo um pouco melhor, Ana Cristina me repreendeu, falei assim, Ana, que música vocês vão tocar? Ela virou e falou assim, não, a gente não toca música, a gente louva. Eu, nossa, que é isso que ela está falando? Mas hoje de certa maneira, eu entendo. E é isso, a gente está louvando. E esses louvores, pela ordem perfeita de Deus e ministração do Espírito Santo, eles nos levaram a esse lugar. É Deus preparando desde o início. Crê nisso? Deus conduzindo o culto? Deus preparando desde o início, falando com cada um de nós. E a gente canta, ó impressionante amor de Deus, eu sou aquela ovelha. A gente canta que depois a gente estava no poço de alma inteiro ali, não é isso? De alma. Esse texto é sensacional. Aquela mulher, Jesus alcançou a alma dela, não foi? A mulher que estava junto ao poço, e em algum momento da música fala da alma, né? Não me lembro agora ali, mas tu és quem a minha alma esperou. Então, pessoal, é isso. Jesus é o esperado da nossa alma. Não é da nossa mente, não é do nosso íntimo ser. E não pode ser robotizado, mecânico, repetitivo. O nosso louvor não pode ser a cantoria de músicas aleatórias, algumas bonitas, outras não. É louvor, é entrega, é intimidade. E Deus está ministrando muito isso com a gente. E Ele tem construído o entendimento de que nós somos os que permanecem. Alguns dias atrás, a Regina começa o culto com a leitura de Hebreus, que é uma declaração assim, fundamental de quem nós somos. Nós somos a igreja imparável. É imparável ou não? Somos a igreja imparável e a gente não volta para trás. A gente não retrocede. Nós somos os que avançam e prosseguem para a glória. Nós somos esses. E isso leva a gente para dentro da gente mesmo. Isso leva a gente para dentro dos nossos desejos, nosso coração, os nossos medos. E aí Jesus ele usa um argumento, um artifício aqui, ele vem falando sobre o amor, quem ama, e aí em algum momento, talvez, Rafael da outra vez, ele veio complementar a palavra com o entendimento que Jesus está dando aqui a respeito do amor e qual era o amor dele. Ele fala assim, vocês são meus amigos, eu vou me sacrificar por vocês, é isso que Jesus fala, né? Jesus, ele demonstra o amor dele se sacrificando. E aí aqui ele vira e fala assim no versículo 11, isso me saltou os olhos essa semana. Vou ler na NVT. Eu lhe disse essas coisas, o que Jesus tinha acabado de dizer? Que ele era a videira, nós somos os ramos. Que quem o ama, obedece. Amém? Quem o ama e obedece, permanece. Então nós somos os ramos conectados, amamos, somos amados, nós permanecemos. Jesus está ministrando isso repetidamente. E se você parar para ler o texto atentamente, ele vai do 1 ao 8, dá uma mensagem, e parece que ele começa no 9 e repetir a mesma mensagem, com outras palavras. Ele está insistindo na ministração de que nós somos amados, nós somos amigos íntimos, nós não somos mais escravos. Ele vai repetir várias coisas. Mas aqui no 11 ele faz algo interessante, ele vira e fala assim, eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Amém? Ele diz assim nessa versão aqui, ó. Eu tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês. Ele está significando tudo que ele acabou de dizer. Jesus está falando.
Eu falei que te amo, que você é meu amigo, pedi e instruí que você permaneça em mim. E eu deixei claro que eu sou a videira, a fonte, o princípio da virtude, da vida, sou eu. E estou comunicando essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Amém? Para que ele comunicou isso tudo? Não foi para nos convencer, não foi para nos converter. Ele está falando com amigos íntimos. Amém? Ele está falando isso tudo para que nós fôssemos e sejamos e seremos enchidos, preenchidos, completados. Existe essa palavra? Posso falar completado? Cheios da alegria. Hã? Completos, plenos. Que mais? Que mais? Muito cheios da alegria. E depois ele vai falar o seguinte, aí a gente chega lá. A ponto da minha alegria transbordar em vocês. Amém? Mas vamos com calma. Jesus usa aqui, impregnado na sua mente hebraica, o entendimento de que da alegria um lugar comum, comunitário, compartilhado. Isso no texto que está escrito no Novo Testamento, ele foi escrito em grego, a palavra aqui é chara. Cadê o Américo e o Rafael? Chara, eu não sei como é que pronuncia, não sei grego. Você também estudou grego, né? É alguma coisa assim, como que fala chara, que é próxima, tem a mesma raiz de charis, que vem a ser o carisma, a graça, é isso? Carisma, graça é o charis, e chara é a alegria. Jesus, ele comunica que ele está levando os discípulos, seus amigos íntimos, a um estado de alegria muito próximo à graça de Deus e da mesma forma recebida do Pai. Amém? A nossa alegria, a alegria que Jesus está transferindo a nós, ela não é do mundo. Não é. E ela não é alcançada com ferramentas técnicas, meditações, leitura do mundo. Não é. Jesus está nos levando a um lugar onde somos plenamente dependentes dele, a ponto de a alegria dele vir trazer sentido à relação. Naquele texto que a gente leu na célula na quinta-feira, tia Carmen, e a gente divergiu, é um ambiente verdadeiro, né? Em ambientes de verdade, as pessoas se entendem, se desentendem, concordam, discordam. Né? Só em ambientes falsos, dessas grandes ambientes totalitários, como a gente vê em algumas produções distópicas aí de filmes, só se prevalece naquele dia, o texto que eu me lembro muito bem no texto que a gente leu, que ele fala que Jesus, esperando a alegria, isso está escrito na Bíblia, ele se coloca à disposição, e se entrega e serve, esperando a alegria que estava prometida. E está escrito, isso é Bíblia, está escrito na Bíblia. Jesus não mediu esforços, ele fez e entregou 100% de si, ciente da recompensa que seria a alegria. A minha divergência seria só o Tostines, né? O que vem antes ou depois, que eu não acho que a recompensa tenha sido a motivação. É isso, foi só isso. Mas eu tenho plena consciência que Jesus tinha a alegria, o chara, como um motivador. E essa palavra, vou pedir ajuda aqui dos universitários. Essa palavra diferencia-se do grego helenístico alegria, hedone, que é o prazer sensorial, prazer carnal. Jesus não está falando que nós seremos plenos de uma alegria sensorial ligada a prazeres. Essas que a gente encontra no mundo, na bebedeira, nas drogas, no sexo, ou em tudo quanto dá prazer a essa carne atraída pelo pecado. Jesus não está falando isso. Jesus está usando o sentido da palavra, cara, que é o prazer
existencial. É um prazer pleno, é satisfação plena. Nós estamos sendo levados por Jesus a um lugar onde a gente vai encontrar nele alegria igual, satisfação plena. Amém? E aí tem algumas perguntas que a gente pode se fazer depois, porque isso pode ficar confuso. Qual alegria eu busco? Qual alegria me satisfaz? E por que a gente vê tantas pessoas alegres e insatisfeitas? Eu cresci com um entendimento ministrado muito comum nosso, nenhuma crítica, mas eu cresci com um entendimento que o crente é feliz. Amém? O crente é feliz. Eu creio nisso, não mudei de entendimento. O crente é feliz. O crente, ele é bem-aventurado. Ele é feliz. Ele encontrou a fonte da felicidade. Ele sabe o motivo da esperança. Então o crente é feliz. Tenho dificuldade com crentes infelizes. Mas Deus trabalha, eu não sou Deus, Deus entende. Cada um tem seu momento. Mas eu cresci com o entendimento que assim, o crente é feliz. Isso é uma condição do crente. O crente é feliz. Agora o crente oscila entre momentos de alegria e tristeza. Alguém tinha esse entendimento também? Isso, né? E ficamos tristes, nos frustramos. É a realidade. Eu tenho sido levado ultimamente a separar isso. Separar. As minhas oscilações de humor, de, sei lá, hormônio influencia nisso, né? Hormônio, humor, dia, calendário também, não influencia calendário? Eu acho que o calendário influencia. Dia 28, não tem, dia 28 e 28 dias, esse negócio dá um, sei lá o quê. Eu tenho sido... Hã? Hormonal. Não é o calendário, que sejam certos. Mas a gente não sofre disso. Mas também a gente oscila também. Por motivos diferentes, o homem oscila. Tem dia que eu tô triste, ou por outros motivos. Sem calendário, sem folhinha, nada disso. É mais simples, graças a Deus. Mas eu tenho sido levado a entender que essas coisas elas não podem me alterar. Não podem. Né? E é um desafio com crianças em casa, né? Eu num turbulhão, um montão de coisa. Cara, eu ser alegre. Eu estar alegre. A ponto das crianças perceberem a minha alegria. Ainda não cheguei nesse lugar, tá, pessoal? Só deixando bem claro, jogando bem transparente aqui. Não cheguei nesse lugar. Se Deus quiser, estou perseguindo. E Jesus está ministrando. Ele está ministrando. Que ele está transferindo para mim um lugar de satisfação plena. Que aquela mulher, ela encontrou. Ela encontrou Jesus. E ela encontrou alegria. Cara, ela tinha os pecados dela, as vergonhas, tinha isso tudo. Mas ela encontrou alegria e isso tudo tinha um significado menor. Jesus está nos levando a entender isso para essas coisas. Nós encontramos a fonte da alegria. E ele está transmitindo para nós a sua alegria, não é qualquer alegria. Da mesma forma, quando ele fala da paz, né, é muito parecido. E se a gente for ler no Gálatas capítulo 5, a alegria está intimamente conectada com o amor e com a paz. A gente vê amor, alegria e paz. O Gálatas 5 eu acho que é exatamente nessa ordem, né? Amor, alegria e paz. E depois, quando o Paulo vai falar aos Romanos, quando ele vai falar o que é o reino de Deus, uma discussão muito grande, o que ele fala que é o reino de Deus? Ele fala, o reino de Deus é alegria, como é que é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus chegou para nós. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, aonde habita a alegria. E aí, eu ainda não... Jesus, acho que ainda tem um pouco mais para falar aqui. O Espírito Santo vai continuar falando, mas fomos mergulhados na sua alegria, assim como a sua paz. Ele fala assim, eu lhes dou a minha paz. Não dou como o mundo. É isso que ele fala, Jaime? Eu não dou como o mundo dá. Eu dou a minha paz e ela é suficiente. Da mesma forma, ele está falando da alegria. E qual é o ponto para nós hoje, entendo, sem querer limitação do Espírito Santo? Cara, a alegria, nossa alegria tem que ser a alegria de Jesus. A gente gasta muito tempo, muito esforço, buscando outra alegria. Buscando no futebol. Eu adoro, minha filha, eu até tive um reconhecimento um dia desses. Você presenciou? Não? Ela falou, pai,
Você diminuiu o futebol, né? Querido, diminui mesmo. Às vezes eu fico no celular, mas diminui. Não brigo pela televisão. Se tiver jogo, eu vou pro celular. Não brigo por jogo. Jogo do Flamengo. Que era quase que um ritual. Regina se incomodava, porque às vezes parecia que o final de semana inteiro era em função do jogo do Flamengo. Que horas vai ser o jogo do Flamengo? Domingo, 18 horas. A partir disso, todo o restante do final de semana eu ia arrumando. Que horas é o jogo do Flamengo? Sábado, 19. Então esquece. Sábado, jogo do Flamengo, 19 horas. A gente não faz nada porque eu tenho que estar pronto para o jogo, como se eu fosse jogar, né? Tem a preparação. E é loucura. São buscas. E foi só apenas um exemplo, tá, pessoal? Cada um tem o seu e espero que o Espírito Santo ministre para que a gente encontre aquilo que tem nos feito gastar tempo, energia, força, dinheiro, buscando uma alegria que o mundo dá. E Jesus, ele não está aqui para essa alegria efêmera, passageira, comprada. É alegria? Cadê? Só adultos. Nunca fui, não vou, não espero ir. Mas, por exemplo, essas casas noturnas, que eu nem sei qual o propósito. É alegria? Será que é alegria? Eu vejo tantas pessoas depressivas do meu círculo de convívio. Pô, será que Jesus não é isso que tem para nós? E a gente não substituiu uma coisa por outra. O meu ponto, cadê meu irmão? O meu ponto, Gleidson, com a parede preta, é o perigo da gente tentar se assemelhar àquilo que nós não somos. Nós não somos uma outra forma de entreter. Nós, como igreja, não somos uma maneira diferente de dançar. Não somos. Nós somos isso aqui, ó. Parede branca, Cristo ressurreto, vivo, presente dentro de mim. E é daí que vem a nossa alegria. Então, parei nesse texto muito fazendo uma autorreflexão da onde eu tenho ido buscar alegria e do que falta, porque Jesus fala algo pior aqui. Ele fala, a sua alegria vai transbordar. O que é preciso a ponto dela transbordar? Eu me veio à mente o copo. Eu tenho mania de quando suja a louça, dependendo da louça, eu boto um copo sujo de chocolate quente da Kátia. Pega um copo sujo de chocolate quente, que é ruim. Aquilo é ruim, né? Não é uma aguinha que sai daquele negócio. Eu tenho mania de deixar na água, Brasil, água abundante, infinita, abre a torneira e deixa a torneira cair em cima ali. Não sei se alguém também faz isso, com um copo de café. E aí eu vou vendo aos poucos a sujeira saindo. Vocês veem isso? Estão visualizando? Mas a água é infinita. Água é infinita. Eu aprendi que o ciclo da água é infinito. A água tem um ciclo. Ela se renova infinitamente. Dizem outras coisas, mas tudo bem. Ó, Zezé, deixa meia hora ali. Não precisa deixar infinito, não. Meia hora. Então, o suficiente, Zezé. Olha só. O suficiente para que a gente veja a sujeira do chocolate quente da Kátia ir embora e a água e o copo ficando claro e eu vendo água. Olha, agora é água. O que me vem à mente quando eu ouço Jesus falando isso, que ele vai nos encher de tal maneira de água que as nossas tristezas, os nossos enganos, a alegria enganosa, tudo isso vai indo embora. Vai indo embora. Vai indo embora. Vai indo embora. Águas purificadoras. Exatamente. A ponto de ficar limpo, pleno, e aí vai transbordar a alegria. A gente não pode transbordar coisas diferentes. Às vezes é melhor a gente não transbordar. Pô, fico com fulano, vivo com fulano e não faz diferença. Que bom. Se estivesse transbordando, ele está transbordando água suja, coisa ruim, tristeza. Nós estamos sendo chamados a um lugar de viver a alegria plena, amém? Porque vivemos e recebemos a alegria do nosso amigo, amém? E ele vai trabalhar em nós até a gente transbordar a alegria de verdade. Amém? Cara, isso é um lugar. É um lugar. Está disponível para todos nós que de verdade abrem o coração para Jesus. Aí foi para essa mulher que Jesus falou de espírito e verdade, né? Não foi para essa mulher do poço, de Jacó? Cadê a velha? Não foi para ela? E é aí. Quando a gente chegar nesse lugar de verdade, Jesus só quer de verdade.
E tenho falado aqui repetidas vezes, está muito na moda, principalmente no ambiente corporativo, umas linhas de estudo. Uma delas é a presença, já falei isso aqui. Tem gente estudando o que se precisa fazer para estar presente, porque nós estamos, na grande maioria das vezes, presentes de corpo, mas ausentes de verdade. Estamos aqui pensando em outra coisa, no que vai ter que cozinhar, ou no jogo do Flamengo. Nós estamos numa. Sei lá, sempre foi assim, mas a gente vive numa realidade que está difícil de estar presente. É um esforço. E Jesus, com aquela mulher presente, de verdade, alcançou o coração. A mulher entregou o coração, teve sua alma cheia, se encontrou alegria e foi transbordar na cidade. Sim ou não? Está escrito isso na Bíblia? Ela transbordou de alegria, porque ela recebeu de Jesus. Então, cara, muito simples. Estou parado nesse texto há um bom tempo para Deus trabalhar comigo em casa. Cara, eu não posso ser fonte de tristeza na minha casa. Meus filhos têm pavor de mim. Ah, não, é porque eu sou pai, pai é isso mesmo, é o pai que fala não. Não sou, sou filho de Jesus. Deus é meu pai e eu entendo as repreensões, a poda. Jesus começou falando com a gente aqui da poda. E nós estamos sendo podados, amém? Ninguém aqui está sendo cortado para ser lançado no fogo. Somos amigos, sendo podados, cada dia mais íntimos de Jesus e encontrando um lugar de alegria. Para mim, não existe um lugar do crente que encontrou Jesus fora da alegria dele. Aí a gente vê o entendimento tão forte. E da última vez eu li um texto do Davi. Quero ler de novo agora para a gente acabar, um salmo. Da outra vez a gente leu o Salmo 25 do Davi, que é uma aula do Davi falando da amizade, a intimidade, quem ele era, Davi se humilhando. Aí no Salmo de 116, o Davi escreve um salmo de ações de graças. Que eu quero ler só um versículo. Você pode ler todo, eu recomendo. Quero ler só um versículo. Salmo 16, 11. Eu falei 16 ou 116? Salmo 16, 11. Estou na dúvida de qual versão eu leio. Amém? Eu vou ler na NVT. Diz assim, ó. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença, o prazer de viver contigo para sempre. Amém. Amém? Esse é o lugar da presença de Deus, e onde a gente vive e habita eternamente com Deus, Cristo, todos os dias. Já falei aqui, eu tenho me aplicado muito em orar em locais. No lugar onde eu mudei de escritório agora, né? Saí de um escritório e fui para outro. Eu não sou muito de ungir, óleo, essas coisas, mas eu orei, consagrei o meu local. Estou aqui, Jesus está aqui. É aqui que eu agora meu local de trabalho aqui, é aqui que eu vou ser bênção, aqui que eu vou ser abençoado. E eu não abro mão deste lugar com Jesus, seja onde ele for, na Venezuela, falando com um fantástico, imagina, falando com fantástico. Cara, Jesus está presente ali com você, habitando para sempre. Cara, aonde a gente for. E aí a gente vai estar alegre, amém? Não é não chega a ser uma palavra de autoajuda, é uma simples constatação daquilo que Deus tem prometido para nós e que o Davi, 500 anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus, o que Davi entendeu, que ele precisava estar na presença de Deus, na igreja, no templo, nos salões, estar na presença de Deus, a alegria seria plena eternamente. Amém? Vamos viver esse lugar de alegria? Amém?
amizade com Jesus, amar a Cristo. E aí outro dia a gente fala do amor aqui, porque ele eu acho mais complexo. Beleza, Rafa? Porque em tudo que Jesus está falando aqui, ele está falando do comum, do que é. Ele não está falando, isso é um ponto bom, Rosalvo. Ele está falando com os 11, amém? Ele está à mesa da ceia, ele está falando com o corpo, ele não está falando com um individualmente. O que isso quer dizer? A nossa alegria está conectada. Não existe um lugar no reino de Deus onde a alegria de Tia Cristina não alcance o Jaime e vice-versa. E da mesma forma, as nossas tristezas, Jesus está falando com o corpo. E nós, como corpo, vamos viver alegres, plenamente e transbordantes. Amém? Amém, Deus. Querido, obrigado porque o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor nos criou exatamente como somos, o Senhor nos tem nas palmas de suas mãos. Obrigado por isso. E declaramos, Deus, que estamos abertos ao Senhor e queremos sim, Pai, receber a sua alegria. Transforma, transfere, tira, limpa de dentro para fora, Pai, tudo aquilo que tem ocupado o lugar da tua alegria. Cremos, sabemos que a tua alegria, ela é a nossa força, ela é quem nos motiva, ela é quem nos faz levantar. Graças às tuas misericórdias, Deus. Obrigado. Ministra sobre nós, nos ensina a desviar das alegrias humanas, vazias, passageiras, que são só perda e consumo de tempo, ó Deus. Pai, ensina-nos, ó Deus, a ministrar uns aos outros a sua alegria. Queremos ser bênçãos, queremos ser, ó Pai, motivo de alegria ao próximo também. Assim como Cristo é para nós. Abençoe a ponto que a gente consiga, ó Deus, de fato, viver plenamente no teu reino, a tua alegria, a tua paz. Amém. Em nome de Jesus.